Taesa, Banco do Brasil, Vale e Bradesco. Será que vale a pena investir nessas queridinhas agora, pensando em ter bons resultados em 2025? Quando Taesa é a que tem maior rentabilidade, Bradesco é que fica lá embaixo, esperando até para o CDI nesse período de 5 anos. Só que se você for dar uma olhada em alguns indicadores fundamentalistas, a história é outra. Bradesco ganha no recorte de dividend yield atual, Vale tem o melhor índice de endividamento, Banco do Brasil tem o menor preço por lucro e Taesa tem o maior return on equity. E aí, investidor que não tem estratégia, ele fica perdido. Ele não sabe se ele deve investir numa dessas, ou em algumas dessas, ou em nenhuma dessas. Se ele tem ações em carteiras, ele fica na dúvida sobre o que fazer, porque existem riscos também. E é por isso que a gente vai dedicar esse vídeo a falar sobre essas empresas e mostrar como é que elas estão aqui nas nossas estratégias de seleção de ações. E quem vai fazer isso é o nosso consultor de investimentos, que atende uma carteira de clientes aqui no dia a dia e sabe muito de mercado, o Vinícius Feldman, que você vai conhecer agora. Tenho certeza que você vai gostar muito do que ele tem a falar. Ele, bola contigo. Valeu, Ramiro! Para começar, eu quero separar essas 4 ações em 2 blocos. Primeiro, as 2 empresas Taesa e Vale. E depois os 2 bancões, Bradesco e Banco do Brasil, beleza? Mais ainda, eu quero ranquear elas em um tier list, como esse que está aparecendo aí na sua tela. Ali embaixo, nós temos Banco do Brasil, Bradesco, Taesa e Vale. Aí eu posso classificar essas ações entre baratas, pagando bons dividendos, caras, mas pagadoras e quase lá. Beleza, começando por Taesa. O que a gente sabe sobre essa ação é o seguinte: no último ano, considerando os dividendos pagos no período, essa ação teve uma valorização de cerca de 3%. Só que o detalhe é esse aqui. Se não considerarmos os dividendos, o que aconteceu foi, na verdade, uma queda de quase 5% no mesmo período. Isso significa que ela é boa pagadora? Sim ou não? Calma, que a gente já vai ver isso. Passando rapidamente pelos números mais recentes da Taesa, nós descobrimos que, no último trimestre, a empresa do setor elétrico viu seu lucro cair cerca de 6% no comparativo anual, apesar de nos 9 meses já computados do ano, houve um crescimento de cerca de 2%. A receita líquida também sofreu uma retração, pouca, mas teve. Mesma coisa com EBITDA e com desempenho operacional. E aí, um dos grandes pontos sobre Taesa está aqui. No endividamento, o índice de alavancagem da companhia seguiu em níveis elevados e se manteve igual, mesmo com leve retração da dívida em si. E aí, olhando para esses números que nos interessam, o que temos é um dividend yield alto no último ano, um alto PL, mas um EV/EBIT também alto demais. Outro detalhe importante: o lucro da companhia teve uma curva de queda a partir de 2021 e, como eu acabei de te mostrar, também caiu no último tri. E por que eu tô te contando isso? Porque entre os diversos critérios que uma ação precisa para entrar na máquina de dividendos, um deles é ter uma boa tendência de crescimento de lucros para seguir pagando bons dividendos. E esse não é o caso da Taesa. E é por isso que ela não é uma boa pagadora de dividendos por hora, de acordo com a máquina de dividendos, estratégia que seguimos no Clube do Valor. Mas barata, ela está? Como eu te mostrei agora há pouco, o EV/EBIT dessa companhia, que é o que usamos para encontrar ações descontadas, está mais alto do que a média das ações baratas, na casa dos 7,6%, o que faz com que Taesa fique em 46º lugar no ranking das mais baratas da bolsa. Ou seja, aqui no Clube do Valor, de acordo com a estratégia, Taesa também não é uma ação barata. E é por isso que eu vou colocar Taesa em muito cara e em não é boa pagadora. Mas e Vale 3? Fica onde nessa lista? Bom, no último ano, essa ação caiu 11% já considerando dividendos. E o motivo disso foi principalmente a queda de mais de 22% nos preços do minério de ferro, problema que a mineradora vem enfrentando há bastante tempo. E aí, nessa leva, a receita líquida também caiu 10% no ano, assim como o lucro líquido atribuível aos acionistas, que caiu cerca de 15%. Ou seja, para a Vale 3, a situação não é das melhores no quesito resultados. Nisso, assim como Taesa, o lucro líquido vem caindo desde 2022, o que significa que ela não tem uma tendência de crescimento nesse indicador. Aí, falta da tendência de crescimento no lucro significa o quê? Provavelmente dividendos menores. Além disso, o histórico dos últimos 3 anos de dividendos da Vale não é grande coisa também. E é por isso que, na nossa estratégia, a Vale 3 não é considerada uma boa pagadora de dividendos. E eu já vou colocar ela aqui, não é boa pagadora. Mas, pensando em ações baratas, Vale 3 tem um EV/EBIT super baixo, e é a relação desse indicador que nos faz chegar ao Earning Yield. Por isso, Vale 3 hoje é a 6ª ação mais barata da Bolsa de Valores, com indicador de mais de 22%. Então ela vem para cá. A Vale é uma ação barata e por isso ela deve entrar em 2025 no ranking de ações muito descontadas do Clube do Valor. E aí, chegando até aqui, pode ser que você tenha uma série de dúvidas. Vinícius,
mas eu devo seguir uma estratégia focada em ações baratas ou em dividendos? Como eu vou saber como escolher outras ações com base nessas duas estratégias? Ou, ainda mais importante, como eu posso preparar a minha carteira para o ano que vem? Essas eram algumas das dúvidas desse investidor, que chegou para uma consultoria de investimentos gratuita com a carteira empilhada de ações, incluindo Taesa e Vale. E o detalhe é que ele só ia comprando sem saber quando vender, quando manter ou quando comprar mais. Vinícius, mas também sou assim. Eu só vou comprando com base nas dicas que eu recebo. Se você se identificou com isso, eu preciso te dizer que o Ramiro me liberou para disponibilizar de forma 100% gratuita um serviço que a maioria paga centenas de reais para ter acesso. Se você clicar no link da descrição e preencher o formulário, você vai concorrer a uma das 5 vagas restantes para participar de uma consultoria de investimentos gratuita aqui no Clube do Valor. Consultoria essa que fez o Henrique se sentir muito mais seguro para investir. Então, se você também se sente inseguro e quer entender como potencializar e proteger a tua carteira, o link está aqui embaixo. Taesa e Vale já foram ranqueadas. Mas agora, e os bancões? Aqui, por eles serem do mesmo setor, faz sentido compararmos os dois lado a lado. Olhando para a valorização, Banco do Brasil, que é essa linha em vermelho, cresceu 64% em 2 anos. Apesar disso, no último ano, o que aconteceu foi a ação ter ficado no 0 a 0. Por outro lado, o Bradesco, que é essa linha azul mais escuro e que está performando abaixo do CDI, o que aconteceu foi uma queda de 6% em 2 anos e de 17% no último ano. Logo, pensando em valorização, Bradesco tem tido problemas sérios. Por outro lado, olhando para a margem financeira dos dois bancões, Banco do Brasil tem sofrido mais desde o começo de 2023. Bradesco teve um boom no terceiro tri do ano passado, mas depois disso tem passado por altos e baixos. E aí, nessa leva, comparando os lucros dos últimos 5 anos, fica evidente que Banco do Brasil passa na frente em disparado. Nisso, eu também quero destacar que Banco do Brasil tem se mantido em um alto patamar de dividend yield nos últimos 3 anos. E esses são alguns dos motivos pelos quais Banco do Brasil é hoje a 4ª colocada entre as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, de acordo com a máquina de dividendos. E é por isso que eu vou colocar ela aqui, em boa pagadora de dividendos. Mas e Bradesco? Como eu te mostrei no comparativo com o Banco do Brasil, Bradesco tem tido um histórico de lucratividade em queda nos últimos anos, no agregado anual. Além disso, apesar do dividend yield alto nesse ano, nos 3 anos anteriores, esse indicador foi baixo. E é por isso que Bradesco não pode ser considerado uma boa pagadora de dividendos para esse início de 2025. E ela vem para cá, para não é boa pagadora. Mas falando em 2025, eu tenho uma pergunta para ti. Você sabe o que precisa mudar na tua carteira de investimentos para começar 2025 no caminho certo para alcançar a tranquilidade financeira? Se a sua resposta imediata foi não, então clica no segundo link da descrição ou nesse card aqui em cima para participar do evento gratuito em que o Ramiro vai te revelar as 3 alterações que você precisa fazer nos seus investimentos para 2025. Essas 3 mudanças são as quais o Ramiro acredita que podem acelerar a conquista da sua liberdade financeira. Então garanta sua vaga porque vão ser 2 aulas entre os dias 7 e 8 de janeiro que vão te fazer começar o ano com uma carteira imbatível. E aí só o que nos resta saber é: Bradesco e Banco do Brasil são ações baratas? Olhando as duas lado a lado, Banco do Brasil vence um preço por lucro, enquanto as duas empatam no PVPA. Só que, se você acompanha o Clube do Valor há bastante tempo, sabe que não é para nenhum desses 2 indicadores que nós olhamos na hora de investir em ações baratas. Ao invés de olhar para o preço sobre o lucro, que só leva em conta o preço e o lucro, ou o PVP, que só leva em consideração o preço e o valor patrimonial, nós olhamos para o indicador mais completo, o Earning Yield. Só que, por questões contábeis, os bancos não nos permitem ter esses números. Consequentemente, não nos permitem calcular o Earning Yield com precisão. E é justamente por isso que nós não investimos em bancos, na estratégia de ações mais baratas. Dito tudo isso, o resultado do nosso ranking é esse aqui. Nós vamos entrar em 2025 com o Vale, sendo a única entre as 4 que pode ser considerada uma ação barata. Banco do Brasil é a única que consideramos uma boa pagadora de dividendos. E por outro lado, Taesa é uma ação considerada cara nesse final de ano, enquanto Vale, Bradesco e Taesa não são consideradas boas pagadoras de dividendos. Agora me conta aqui embaixo, você tem alguma dessas 4 e está pensando em mantê-las na carteira para 2025, para te ajudar ainda mais a encontrar a tua carteira ideal, melhorar a tua rentabilidade e te fazer parar de perder dinheiro por comprar na alta e para vender na baixa, as inscrições para a consultoria de investimentos gratuita podem ser feitas nesse link aqui ao lado. Mas se tu quer continuar aprendendo conosco no YouTube, eu vou deixar aqui ao lado um vídeo que a gente te conta o segredo escondido da Vale. Grande abraço e até mais!